Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos ler a partir do verso 22 e leremos até o 27. Ezequiel 36, a partir do verso 22, diz assim a palavra: Por isso, diz a casa de Israel, assim declara o Senhor, o soberano: Ó nação de Israel, não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre todas as nações para onde fostes. E eu demonstrarei a santidade do meu portentoso nome, que foi profanado entre as nações. O nome que desonrastes no meio desses povos todos. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o eterno e soberano, quando eu for santificado diante delas, assevera o Senhor Deus. Porquanto vos tirarei de entre as nações e vos reunirei de todas as terras, e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Amém e amém. Está com Deus. Bem, a mensagem que Deus colocou no meu coração é algo que eu tenho meditado a semana toda. Eu venho meditando a semana toda sobre isso. E é algo muito simples, mas é que a gente precisa de lembrar de coisas simples. Voltar a algumas coisas simples de vez em quando, né? Alguns basicões da nossa fé. Sim ou não? Pois é. Tem a ver com o episódio que eu tive na semana passada, que os irmãos aqui ficaram sabendo. Eu tive uma crise decorrente de cálculo renal. E isso foi na quinta-feira passada, né? Pensa num trem que dói. Pensa num trem ruim. Né? Misericredo. Né? Quem já passou sabe do que eu estou falando. Quem não passou, não queira. Né? Eu ouvia muita gente falar, né? Puxa vida, tive crise de rim, tive cálculo, não sei o que. E você falava, puxa vida, né? Sou solidário a você. Agora eu sou extremamente solidário. Né? Extremamente solidário. E no domingo de manhã eu vim aqui na igreja e falei para os irmãos, estou no meio de uma crise renal, mas ainda consegui ministrar a palavra, todo torto, mas deu certo, né? E dessa semana a coisa acabou. Mas no domingo de manhã eu recebi aqui, eu tinha dito que eu estava tomando de tudo, né, e tal, e eu recebi outras receitas ainda mais escabrosas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o Túlio, né, me deu a receita: pastor, toma, como é que é o negócio? Casca de abacaxi batido com Coca-Cola e coa, né? Rapaz, vai dar certo, né? Vai dar certo. E pior que depois eu falando com alguém disse: não, meu pai toma isso mesmo aí, rapaz, que coisa, né? Casca de abacaxi com Coca-Cola batido no liquidificador. Tá bom, coado, né? E todas as outras coisas, né? Chá de quebra-pedra, de quebra-pedreira, né? De desmancha-mármore, todos eles juntos, né? Mas teve um irmão que veio aqui conversar comigo, eu estou olhando aqui para ver se ele está no salão, parece que não. Ele falou comigo assim: pastor, olha só, o negócio é o seguinte, você foi no urologista, ele é o camarada que vai tirar a pedra. Eu remove a pedra, né? Tá aqui, né? Tá aqui. Posso falar o nome? Pode. Foi o pastor Sérgio Rocha e a Estela. Pastor, o urologista, ele remove a pedra, mas para tratar desse problema, você precisa de um nefrologista. Muito prazer, né? Nefrologista. Porque ele vai pegar a pedrinha, vai analisar e saber que pedra que é. Opa! Conversa é essa. Né? Tem pedras diferentes. Então não é a mesma coisa. Não está tudo no mesmo saco, literalmente. Né? Tá tudo. Tem coisas diferentes. E eu fui. E aquilo ficou me martelando a cabeça.
Na hora do almoço, conversei com o Ramon, não sei se ele está aqui agora, né? E tá bem aqui, o Ramon aqui. O Ramon falou, é isso mesmo, pastor, e tal, tem disso, tem daquilo, outro e tal. Glória a Deus, maravilha, né? Mas eu, graças a Deus, não vi a minha, não recolhi, não fiz exame, nem nada disso e tal. E enquanto eu pensava sobre isso ao longo da semana, eu lembrei desse texto. E eu já falei sobre esse texto, já deve ter uns 6, 7 anos para trás, deve ter até mais. À época, a irmã Iracilda Rolim, ela era uma serva de Deus que servia aqui conosco, que ela era cardiologista. E numa conversa assim informal também com ela sobre coração, né, ela falando, né, o senhor é muito novo, o senhor tem que fazer caminhada e tal, porque infarto do miocárdio, não sei o que, lá não sei das quantas. E o infarto do miocárdio é quando você, o músculo do coração, ele se enrijece. E ele pode enrijecer todo de uma vez ou vai enrijecendo por partes. E ele se torna como se fosse aquela parte do coração. Ele morre e fica duro como pedra. E à época eu lembrei disso, eu estava conversando com ela, esse negócio do coração que se torna pedra. E agora, por causa da pedra nos rins, eu estava falando, rapaz, olha só que coisa, né? Pedra de um lado, pedra do outro, é muita pedra, muita pedreira na vida do crente, né? Na vida de um ser humano. E pensando sobre isso, o Espírito foi ministrando a mim, falando desse negócio dos tipos de pedra. E eu fui percebendo que o nosso coração também pode ser alcançado, pode se endurecer por diferentes tipos de pedras também na nossa vida. E a gente tem que tomar cuidado para que o nosso coração não se endureça. E quando ele se endurece, é Deus quem tem que entrar no assunto e nos dar esse coração de carne, tirar essa pedreira que está dentro de nós. Então, assim, eu estou vendo aqui um bocado de médico aqui dentro da igreja, eu não vou, né, ser assim, não... Qualquer site do Google entra aí, né, tipo de pedra do rim, vai dar essa introdução que eu vou falar aqui para você ter uma noção, e você vai entender onde eu vou querer chegar. Tem vários tipos de pedra, né? Na verdade tem 4. Pedra de oxalato de cálcio. É a mais comum, é a pedra que todo mundo tem aí, que todo mundo, né, tem, né? Quem tem aí? Oxalato de cálcio, que é negócio da comida mesmo, do que a gente come e tal, o parará que vai juntando a pedrinha no rim, e lá, vai fazendo aquele negócio todo, e para evitar, então você tem que evitar alimentos que são ricos em oxalato, por exemplo, espinafre, morango, beterraba, chocolate, café, chá preto, cola, e aí leia-se Coca-Cola, Pepsi, cola e coisas do tipo, né? Soja e oleaginosos, castanhas e etc. Né? Então tem que usar menos sal, reduz o sal, não é isso? Para ficar de boa e não ter essa formação da pedra de oxalato de cálcio. Outra pedra, outro tipo de pedra que existe é uma pedra que é mais comum em homens. Pedra de ácido úrico. Churrascão. Né? Pois é. Pedra de ácido úrico. E aí é reduzir o consumo de proteínas em geral. E evitar caldo de carne, bebidas alcoólicas, porque tudo isso é fonte de ácido úrico. Mas as mulheres também têm um tipo de pedra que é característico, ou mais comum a elas, que é a pedra de estruvita. Pois é, tá vendo só? É mais comum entre mulheres. A pedra de estruvita, ela tem a ver com infecção urinária. Como as irmãs, as mulheres, elas têm essa propensão maior a infecções urinárias. Depois da infecção, faz essa pedrinha de estruvita. Então, tem que fortalecer o organismo, o tal de, como é que é o nome disso mesmo aqui? O sistema imunológico. Né? Fortalecer o sistema imunológico. E aí, comer coisas que levantam a moral do sistema imunológico. E aqui também fica a dica do cranberry, né? Do cranberry. Suco de cranberry, R$ 9,00, 1 litro, né, no mercado e tal. É muito bom para isso aqui. Não sou representante, não conheço nenhuma marca, mas sei que é isso aí mesmo, porque né, lá em casa tem um consumo meio alto disso. Né? E aí tem uma outra pedra. Tem a quarta ainda. Não acabou, não. A tal da pedra de cistina. E a pedra de cistina, ela tem a ver com uma doença renal hereditária. E a doença se chama cistinúria. Tá vendo? Eu nunca tinha ouvido falar nisso na vida. Né?
Mas foi só passar uma pedra que a gente acha rapidinho, né? Tudo isso, pois é. Essas que são hereditárias, elas são de difícil controle, não tem muito o que você fazer, não adianta tirar daqui, botar dali, porque tem a ver com hereditariedade, e aí o lance é o seguinte, reduz o sal, né, bebe muita água e tal, parará, parará, parará. Muito bem, 4 tipos de pedra. No coração, o coração endurecido ele tem a ver também com esse negócio da hereditariedade. Porque nós fomos acometidos de um mal chamado pecado, que Adão lá no Éden deixou entrar para a nossa realidade. O pecado já existia entre os anjos, uma parte deles já tinha decaído. Esse príncipe dos anjos caídos tenta o ser humano, e o ser humano vai na onda dele. E a partir daí, toda a raça humana está contaminada pelo mal do pecado. Então a tendência do nosso coração é virar pedra. A tendência do nosso coração é se endurecer, se afastando de Deus. E quando a gente simplesmente deixa a vida nos levar, vida leva eu, a gente vai se distanciando cada vez mais do Criador. A gente não se aproxima do Criador naturalmente. Na verdade, se não é a misericórdia de Deus por nós, e Ele vir ao nosso encontro, a gente não teria salvação e o nosso coração de fato seria uma verdadeira pedra, blocos de pedra muito pesados dentro de nós. Mas também, esse pecado original nos impulsiona a se valer de outras coisas que também criam outras pedras. Ajuda a endurecer mais rápido o coração. Está entendendo? Imagina quem tem essa cistinúria, né? Cistinúria, e começa a engatar no churrasco, ele vai arrumar a pedra do ácido úrico. Está entendendo o que eu estou falando? Então, uma coisa é ter a hereditariedade, outra coisa você ainda vai lá e colabora. E a gente tem essa coisa de colaborar para que o coração ainda fique mais pesado, mais empedernecido. E a gente tem que observar isso na nossa vida, porque Deus não quer ver em nós corações de pedra. Deus não nos deu coração de pedra, Deus nos deu coração de carne. E a obra que Ele quer fazer em nós é nos dar um coração de carne. Um coração que é mole, um coração que tem vida, um coração que pulsa, um coração que ama como Ele ama. Quem diz amém? Então quando a gente recebe Cristo na nossa vida, no nosso coração, Deus nos dá esse coração de carne. Ele diz que Ele deposita do seu espírito no interior de cada um e nos capacita para a gente agir de acordo com as leis e princípios dele. É o que diz o verso 27 que lemos. Recebemos esse coração de carne, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque nessa questão da hereditariedade, Deus nos deu um coração de carne. A gente precisa ficar de olho para não colocar pedras no coração. Não colocar, não deixar formar pedra no coração. Então vamos lá. A primeira recomendação para não formação de pedras nos rins é a mesma para não formação de pedra no coração. Qual é? Beba bastante água. Tem que beber água. Amados, eu nunca bebi tanta água na minha vida. Eu bebi tanta água por causa da crise dos rins, né? E eu falei, eu não vou sentir isso de novo, não vou. E pior que quando eu bebi água, que a bexiga enchia, o rim enchia, doía. Quando esvaziava, doía de novo, né? Não, mas esse trem vai sair, vai, né? E bebe água, e toma água, e tira água, e perde o apetite porque bebeu 3 litros de água. 3 litros de água num dia, meu Deus do céu, né? Isso é água para mais de metro. Isso aí é o que impede a formação da pedra nos rins. Mas quando a gente fala de pedra no coração, a gente também tem que estar exposto à água. E quando a gente observa as Escrituras, a água é a própria palavra de Deus.
A gente precisa de água para o seu coração não ficar empedernecido, não ficar duro. Põe água nesse coração. Beba da fonte. Salmo 119, 105 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso aí é água, né? João capítulo 15, verso 3, Jesus diz para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Depois Paulo fala aos Efésios desse papel que Cristo fez de ter purificado a igreja, lavando-a com água, que é a palavra, para apresentá-la santa. Amado, enche a sua vida de palavra de Deus para não deixar criar pedra. Exponha-se à palavra de Deus. Mas olha só, de novo, qual que é a recomendação diária para beber, para todo mundo assim? No normal, para quem está passando pedra, ele mandou beber 3 litros. Mas para todo mundo, sabe quantos litros que é por dia? 2 litrões. No mínimo, né? Para começar. Né? 2 litros de água. Para mim, pessoalmente, tomar 2 litros de água é um desafio homérico. Né? Eu não sou chegado à água. Você vê, a água fica aqui e para eu beber, só Jesus na causa. Né? Eu vou até beber um gole agora, porque eu já bebi 2 copos antes. Pessoalmente, para mim é muito difícil beber água. Eu não sou muito de água. E para muitas pessoas, se expor à palavra também não é uma coisa fácil. Mas está aqui um hábito que a gente precisa adquirir. E se expor à palavra, não adianta você beber para pedra no rim, para não criar cálculo no rim, 1 copo de água por dia. Da mesma forma que não adianta você, para não criar pedra no coração, pegar um versículo na caixinha de promessa. Nós precisamos nos expor à palavra. Com abundância, ler, meditar, gastar tempo com a palavra para que ela nos lave, para que ela tire essa impureza toda da nossa vida. A gente precisa estar exposto à palavra. Está entendendo o que eu estou falando? Ame a palavra. Tenha a palavra não somente em cima da mesa aberta lá no Salmo 91, não. Leia a palavra, coma a palavra, receba a palavra, medite na palavra, deixa Deus falar com você através da palavra. É água para o seu coração. No verso 25, inclusive é isso que Deus fala aqui. Aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Deus dá esse jato de água. Está bem aqui, está na mão. É só pegar e beber. Beba água. Além disso, a gente precisa observar os alimentos, o que a gente ingere. O que a gente consome que favorece a formação de cálculos e evitá-los. Né? Tem que olhar quem é propício a ter pedra de ácido úrico tem que evitar proteína. Quem é propício a ter pedra de, como é que é o outro aqui, meu Deus, né? De estruvita tem que aumentar a imunidade. Quem, né, tem o negócio do cálcio aqui, como é que é o nome do negócio do cálcio? Oxalato de cálcio, tem que evitar alimentos que são ricos em cálcio e por aí vai. Quando a gente observa o nosso coração, existem coisas que quando entram no nosso coração, endurecem-no. Nos fazem caminhar para longe de Deus, deixa o nosso coração mais duro. Um coração mais rígido. E a gente, quando observa a palavra nos instrui sobre isso. Por isso que ela é água, ela tira isso da gente, mas a gente observa e evita essas coisas também. Por exemplo, Hebreus 12, 15, nós lemos aqui no começo do culto, uma tal de raiz de amargura. Não pode deixar a raiz de amargura ficar no coração, porque se a raiz de amargura brota, ela vira árvore de amargura, e ela depois se torna uma sequoia de amargura, e o seu coração fica duro com amargura. Então, enquanto é raiz, arranca isso fora, tira do coração. Está percebendo que tem uma raiz de amargura caindo aí? Tira isso da sua vida. Entrega isso na mão de Deus. Perdoa, se livra disso. Né?
Troca isso por vestes de alegria que Deus tem para mim, Deus tem para você. Não se permita, não deixe que essa raiz torne-se algo, um tronco, né? Uma árvore dentro de você. Quer ver mais? No livro do Êxodo, capítulo 7, fala das pragas do Egito. E no capítulo 7, verso 13, fala do coração duro de Faraó. Quando a gente olha a história do Faraó, a gente vê porque o coração dele ficou duro. Pedra mesmo. Tinha a ver com ambição, tinha a ver com ira, tinha a ver com orgulho, tinha a ver com desafiar Deus, tinha a ver com se sentir Deus. E essas coisas, elas permeiam a nossa vida, ou não? Ira, orgulho próprio, né? Eu estudei, eu fiz. E o coração vai ficando duro. Deus quer falar com a gente, mas a gente está muito orgulhoso, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Deus fala, você vai ter que descer e vai lá pedir perdão, nunca eu farei isso. Né? Ontem eu ouvi de alguém, acho que foi ontem, foi anteontem, né? Eu sou muito difícil de perdoar, eu vou levar coisa comigo pro caixão. Eu disse, pro caixão tu não vai levar nada, pro caixão tu vai passar direto, meu amigo. Né? Não fica no caixão, não. Porque do coração fica duro. Orgulho. Ira, ressentimento, eu sou mais eu quero chegar lá, eu passo por cima de todo mundo. Deus diz, não faz assim não, eu vou fazer, porque eu tenho os meus objetivos de vida. Pedra no coração. Por isso que precisa de água. Olha na palavra e vê, tá errado, né? Senhor, lava, traz água, lava. Deixa isso sair daqui. Romanos capítulo 2 fala também de coração duro, e o contexto ali é soberba e hipocrisia. Se achar muito grande, né? Falar uma coisa e não fazer outra para poder fazer de conta, né? Mostrar que é o que não é efetivamente, isso endurece o coração. O coração vai endurecendo, formação de cálculo do coração diante de Deus. Deus fala, mas eu não escuto. Deus trata, mas eu não quero ser tratado. Efésios também fala de coração endurecido de pecadores no capítulo 4. E ele começa falando de futilidade dos pensamentos. Pensamentos fúteis, pensamento que não serve para nada. A gente deixa a cabeça andar. Isso leva a gente a ter coração duro. Por isso que a recomendação da palavra é, se você já ressuscitou com Cristo, você precisa pensar nas coisas que são de cima, a do alto, onde Cristo está assentado. Não deixa seu pensamento andando por aí, porque se o seu pensamento ficar vagueando por aqui, por ali, por outro lado, você vai se dar mal, o seu coração vai se endurecer na presença de Deus. A gente tem que olhar isso. Bebe água. E observa a alimentação. O que você está deixando entrar em você? O que eu estou deixando entrar na minha mente quando eu me sento para assistir um filme, quando eu sento para escutar uma música, quando eu sento para ler um livro, quando eu abro o YouTube? O que eu estou deixando entrar? O que eu estou comendo? O que o meu coração está comendo? Pode causar cálculo na alma. E se você sabe que faz mal, não come. Se você sabe que vai endurecer, que vai criar o cálculozinho ali, que isso vai doer muito em você, vigia. Não se permita isso. O seu coração é para ser mole. Deus te deu vida nova. Deus te dá vida nova. Coração que ama, coração que pulsa, coração que abençoa. Não desenvolva cálculos na alma, não vale a pena. Quem tem essa doença hereditária de formação de cálculos, precisa ser acompanhado muito de perto pelo nefrologista. Quem tem cistinúria. E quem tem essa propensão natural ao pecado, precisa ser acompanhado de perto pelo médico também. Esse que nos deu o coração de carne, ele quer sempre saber como é que anda nosso coração.
A gente precisa ter consultas regulares com Ele. A gente precisa estar na presença dEle o tempo todo. Quem trata do nosso coração é o nosso Criador através do Espírito. Foi isso que nós lemos aqui. E essa consulta, ela precisa ser feita sempre através da oração. Temos que estar com a nossa vida de oração em dia. E não é a oração, como eu gosto de dizer, da lista de presente de Natal. É a oração da avaliação do coração. Como está a pedra ou as pedras aí na tua alma? Vamos falar das pedras na alma. É uma conversa com Deus, é séria. Você não vai para o médico para dizer para ele lá, mais ou menos assim, puxa vida, doutor, eu vim aqui para falar com o senhor hoje como é que o sol está lindo. Né? Eu vim aqui, doutor, para conversar com o senhor sobre uma receita de bolo que minha mãe me deu. É assim? Quando a gente vai diante do médico, a gente vai para falar sério. Ou não é? Alguém aqui já foi para falar com o médico assim na brincadeira? Pagou assim 250 conto na consulta, 400, né? 700 para falar lá de receita de bolo? Não, né? A gente vai para falar sério com o médico. Né? E com dor, né? Então ainda. Quando a gente chega diante de Deus para colocar nosso coração, a gente precisa ter seriedade sobre isso. Senhor, meu coração está diante de Ti aqui agora. Meu coração precisa ser tratado por Ti aqui agora. Eu estou observando as coisas aqui, eu estou observando o que eu recebo dentro da minha alma. Eu estou me expondo à Tua palavra, mas... Sonda-me, ó Deus, diz o salmista no Salmo 139. Conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É uma conversa diante de Deus. Exposto à água, tomando muita água, observando o que ingerimos para o nosso coração, mas esse papo com o doutor Criador precisa acontecer sempre. Olha a minha vida, Senhor. Olha como é que eu estou. Olha o meu coração. Meu coração está diante de Ti. Para que o Senhor o trate. Para que Ele nunca crie cálculos. Eu não tenha cálculos na alma. Eu quero ter um coração que é semelhante ao Teu. Eu quero manter vivo esse coração que o Senhor me deu. Essa capacidade de amar, de pulsar, de abençoar outros. É isso que eu quero na minha vida. Essa é uma análise nossa de sempre. Precisamos fazer isso. Então, concluindo, beba muita água. Cuide do que você ingere. E converse sempre com o médico, com o Criador, o que te deu o coração novo. Para que ele sempre esteja saudável e abençoando muitos. Será que tem alguém aqui hoje que quer um coração novo? Será que tem alguém aqui hoje que, ouvindo esta palavra, percebeu que o seu coração ainda está empedernecido, está pedra? Você está tomado, né, pela vida de pecados. A vida que desagrada a Deus, que ofende a santidade de Deus. Deus tem vida nova para você. Deus quer lavar você. Deus quer mudar sua vida. Deus quer te dar um coração de carne hoje. Se você está aqui ou se você está acompanhando a gente por meio eletrônico, nós vamos orar por você. Agora, como igreja. E se você está aqui dentro, eu preciso saber que você está aqui para eu poder orar por você mais precisamente aí onde você está mesmo. Só faz um sinal assim com a mão e diz: eu quero um coração novo. Eu não quero mais esse coração de pedra cheio de pecado. Eu quero vida nova em Cristo Jesus. Se você talvez deixou seu coração ficar empedernecido, se afastou de Deus e quer voltar hoje, Deus te dá coração novo hoje. Levanta sua mão para a gente saber onde é que você está e poder orar com você e por você. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui nesse salão? Pegue a mão e diga: eu quero vida nova em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos orar por você. Também desafio você agora a colocar diante do Senhor esses
hábitos que a gente precisa desenvolver. Talvez você não esteja bebendo tanta água como devia. Talvez você não esteja observando muito bem, não está cuidando muito bem do que você tem ingerido, do que o seu coração tem ingerido. Ou quem sabe você não tem ido diante do Criador com regularidade para falar do seu coração. Vamos orar sobre isso, vamos falar com Ele sobre isso também? Oremos então. Senhor Deus, nesta noite aqui, apresentamos o nosso coração diante de Ti. Queremos um coração de carne mesmo, e o Senhor nos tem dado. Ó Deus, eu quero Te pedir por esses que, ouvindo esta palavra nesta noite, estão dizendo: Senhor, é muito pecado na minha vida, meu coração está duro, eu quero um coração novo, eu quero vida nova. Senhor, eu quero Te pedir, perdoa os pecados dessa pessoa agora. Perdoa-lhe os pecados. Dá-lhe vida nova em Cristo Jesus. Que ele tenha coração novo, lavado por Ti, bonito, para pulsar, para amar, para fazer diferença na vida de muita gente. Ó Deus, dá vida nova a ele, dá vida nova a nós também. Alguns de nós, talvez, Senhor, estamos com o coração quase duro. Ou porque não nos expusemos a beber água, não estivemos expostos à Tua palavra. Talvez não observamos o que Tua palavra diz para nós. A gente está ingerindo coisas que fazem mal à nossa vida. A gente está se permitindo receber soberba, ira, amargura. Ó Deus, lava-nos nesta noite. A gente tenha muita água. Talvez a gente não tenha colocado nosso coração diante de Ti como deveríamos. Ó Senhor, sonda-nos, sonda o nosso coração nesta noite. Sonda-nos, sonda-nos. Queremos um coração saudável diante do Senhor. Bendizemos o Teu nome. Tu és bom. Tua fidelidade dura para sempre. Amém.